Oi, Oh, tudo agora sim. bem? Agora sim, Deu estamos certo. tentando. Tudo bem, Tudo Rodolfo? bem, você? A gente tem alguns minutinhos ainda para entrar no ar, Sem mas eu queria problema. aproveitar esse comecinho aqui para dizer que é um prazer novamente ter você aqui. Você sabe que a Obrigado. gente te conhece desde menino e admira muito, e te admira muito. E como é que está aí em Wellington? Se preparando? Ah, tá ótimo. Eu cheguei aqui no domingo à noite, aí eu montei. É um cavalo emprestado, então eu montei ele, tipo, segunda, terça e hoje. Mas tá indo bem, vai dar certo. Vai dar Ai, que certo. legal, que É, legal. não, tá. O, Rodolfo, a tua equipe não foi com você, a mamãe e a Rô não, Não, não porque estão aí com você. eu tenho uma prova na Dinamarca, eu vou voltar, eu tenho uma prova na Dinamarca em seguida. E aí elas ficaram em casa para cuidar do Dom Henrico que ficou lá e das coisas de lá. E aí eu vim aqui, foi meio assim, tipo, decidi vir, organizei tudo, puf, decidi e cheguei. Né? Então foi mais fácil vir sozinho dessa vez. E não dá para perder um evento como o Wellington, né, gente? Então, assim, eu sei que falta 5 minutos para a gente começar oficialmente, mas quem não me conhece, me apresentando, meu nome é Ruth Araújo, eu sou jornalista ligada ao mundo do cavalo há muito tempo. O Ismael me convidou para fazer parte, apresentar essas lives. Eu estou estreando literalmente nessa nova ferramenta, então me perdoem aí os erros e os acertos. A gente vai tá se acertando ao longo do tempo e é um privilégio estar entrevistando o Rodolfo, que é Ah, o obrigado. querido do meu coração faz tempo, né, Rodolfo? Então, tem uma frase sua que eu acho bem interessante. Você sempre fala: sempre quero mais, quero vencer e ser o melhor. Você está levando isso à risca, né? Eu acho que é coisa de esportista, né? A gente sempre que quer alguma coisa, você tem que correr atrás né, e não tem essa coisa de vou só entrar e fazer e tudo. Acho que você tem que correr atrás para ser o melhor, senão também não faz muito sentido, né? Então a ideia realmente é essa, sempre ter uma progressão. É lógico que a gente tem noção do qual é a realidade, até onde você pode chegar, com qual cavalo, enfim, tudo isso. Mas se a gente pode empurrar um pouco e dar uma ajuda no destino, acho que é sempre válido, né? Com certeza, com certeza. Rodolfo, você hoje está no Paraquestre só há 7 anos, a gente fala só 7 anos, porque você já é vice-campeão paralímpico, você é vice-campeão mundial, você hoje está no número 1 do grau 4 lá no ranking mundial. Queria que você falasse um pouquinho dessa tua trajetória, mas antes, você acabou de chegar em Wellington ostentando um título espetacular de tetracampeão em Doha. Isso é inédito. É. Conta como é que foi essa experiência, e além do tetracampeonato, o que diferenciou de outros eventos? O que você fez diferente esse ano lá em Doha? Olha, Doha é um concurso muito especial para a gente, porque a gente começou aí, era um concurso que a gente sempre quis ir, porque a gente sabia que o lugar é maravilhoso e tudo isso. E aí eu comecei aí, deu super certo desde o começo, porque eles fazem de um jeito que para o cavalo e para a gente é uma situação muito boa, né? Então, apesar do cavalo ter que pegar o avião, tem toda essa coisa assim, você tem que ter toda uma organização, né? Não é só tipo, eu vou para lá, tipo, não é assim. Tem que ter toda uma organização e é só por convite, né? Não é todo mundo você não é só você se inscrever e vai, você realmente tem que ter um convite e tudo isso. E aí a gente acabou indo todo ano. Eu sempre fui com o Dom Henrique, eu só teve um ano que eu fui com o Dom Frederic, que também acabei ganhando lá. E esse ano é especial, porque é o último ano do Dom Henrique, né? Ele tem 19 anos, e apesar de ele estar super bem, acho que não é correto com o cavalo você ficar forçando a mais e a mais e a mais. E ele, tipo, cada vez ele acaba me surpreendendo, porque comecei o ano agora com as melhores pontuações que a gente já teve, e o cavalo Esse tá foi o super em grande forma. diferencial.
É, eu acho que é sempre essa coisa de você estar treinando para ter algo melhor, né? Então é um concurso muito especial para mim e a gente acaba sempre indo e participando. Então eu acho que isso é bem legal de estar lá, né? Ganhar ainda é Que melhor. legal. E você teve companhia de outros brasileiros, né? O Marlon acabou também ganhando, e a bandeira do Brasil 2 vezes hasteada, 2 vezes o hino nacional. E o João Vitor, que acabou estreando no adestramento. Foi legal essa convivência, ver ali os nossos atletas estão tomando Doha. Será que há uma prévia aí para o que vem em novembro? Ah, é sempre bom, né? Quando você consegue competir, ter um espírito de equipe, assim, com pessoas que estão juntas e que fazem parte do time brasileiro, e a gente acaba sempre ajudando um ao outro. E o João é um cara super especial, conheço ele desde menino, enfim, eu acho que é gostoso de estar junto nesse tipo de competição que é uma das competições mais importantes do mundo e finalmente você se reencontra nesse tipo de lugar depois de todos esses anos, né? Então acho que é gostoso de estar junto e participar desse tipo de competição junto. E o Marlon super, um cara super legal. Teve um ano anterior, ou 2 anos atrás, o Yuri estava aqui. Então acho que é super válido. Assim, toda vez que a gente acaba se encontrando, é bem legal. Ah, eu sei que tem, estou vendo vários criadores aqui participando. E, Rodolfo, nem todo mundo conhece o que é o Parequest, que na realidade está ainda muito embrionário no Brasil. Começar um pouco falando sobre o que é a modalidade, como que são divididos os graus, e no teu grau, que é o grau 4, quem é que pode participar? Então, o Parequestre, ele realmente são provas de adestramento, né, que são julgadas como provas de adestramento. A única diferença é, lógico, que as reprises são adaptadas para o nível de deficiência do cavaleiro, do atleta, né? Então, você vai ter do grau 1 ao grau 5. O grau 1 são os cavaleiros que têm mais uma deficiência maior, né, que são graduados um grau mais baixo, e os que têm um grau de deficiência menor, eles acabam sendo graduados num grau mais forte, que é o 4 e 5, né? Aí as reprises também elas variam muito. Por exemplo, o grau 1, eles só andam ao passo, numa pista 20 por 40. O grau 5 já é uma série média forte, entendeu? Então, você tem essa variação porque realmente a FEI tenta adaptar o melhor para o grupo de deficiência daqueles cavaleiros em relação ao que você consegue fazer com o cavalo, óbvio, né? Então, por exemplo, no meu grau, geralmente são pessoas que têm ou amputações, mas é sempre relacionado a uma força nas pernas, né? Vamos dizer que eu sou o mais estragadinho, assim, do grau 4, né? Eu sou um grau 4, quase um grau 3, mas como eu tenho força nas costas, meu cinto funciona normal, enfim, tudo isso, eu acabo sendo grau 4, né? Que eu acho, para mim, né, para te falar a verdade, eu acho bom porque é uma reprise tipo série média, que eu tenho passo, trote, galope, então é super válido, né? E aí realmente depende de cada grau. O par equestre, em geral, cresceu muito. Eu comecei em 2016, né? E de 2016 para cá, o esporte cresceu muito, a FEI deu muita força. Eu acho que esses últimos Jogos Paralímpicos teve muito mais. A gente foi muito mais visualizado e teve muito mais coisas acontecendo. E o esporte em si está crescendo cada vez mais. Você vê pela qualidade dos cavalos. Antigamente você conseguia, vou conseguir um cavalo correto e vou lá e faço uma prova legal, assim, sabe? Hoje em dia não acontece mais isso. Hoje em dia você quer estar entre os melhores, você tem que ter um cavalo bom. Você tem que ter um cavalo. Os nossos cavalos, se você vê o nível dos cavalos dos 5 graus,
que estão lá entre os 3 primeiros são cavalos que estão no nível dos cavalos olímpicos, né? É lógico que você está fazendo outros movimentos, são outras exigências, e os cavalos têm que se adaptar à deficiência de cada cavaleiro, assim, também, né? Mas as exigências hoje em dia são muito grandes, né? Não adianta você falar, é para o par equestre, qualquer cavalo serve, sabe? Tipo, isso tem que ser bonzinho. Não é. Hoje em dia a gente precisa de cavalos de ponta, cavalos que tenham qualidade para poder fazer uma performance de qualidade. Rodolfo, você, antes de você chegar nesse estágio no adestramento para equestre, você foi um cavaleiro de adestramento. Você começou com 8 anos de idade, teve aí o privilégio de ter a sua mãe como sua treinadora. E o que 2015 foi um ano de divisório na sua vida. Queria que você falasse um pouquinho, para quem não te conhece, o que aconteceu em 2015 que deu uma reviravolta total na sua vida. Então, eu, como você falou, sempre fiz adestramento, minha família sempre foi do cavalo, minha mãe sempre foi juíza nacional, treinadora, minha irmã também sempre participou de competições, enfim, a gente sempre foi de uma família ativa, sócios do Clube de Santa Amaro, enfim, a gente sempre teve junto nisso, né? E eu sempre participei internacionais na Europa, no Brasil, enfim, a gente acaba sempre querendo melhor. E em 2015 eu tive uma meningite bacteriana, em agosto de 2015. Eu estava no Brasil porque meu pai faleceu e eu estava lá e acabei pegando isso que todo mundo me pergunta, mas como que pega? Porque, hoje em dia eu tenho um exemplo, você pega, é tipo Covid. Tem gente que pega e não acontece nada, e tem gente que pega e morre, né? Então, para mim, o que aconteceu foi que é um meningococo que entra no sistema sanguíneo e ele meio que te come por dentro, né? Resumindo, assim, resumo meio grosseiro, mas é isso. Uhum. E aí eu voltei para a Europa, fui amputado em agosto, tudo isso, mas eu não queria parar, né? Eu tive muita sorte de ter minha mãe, minha irmã junto comigo, todos os meus amigos, todo mundo que veio me visitar no hospital, mandava mensagem, que estava perto, longe, enfim, tudo isso eu só tenho que agradecer porque realmente é uma coisa que ajuda a gente, que muda, como você falou, mudou minha vida, né? Mas hoje em dia eu vejo isso como foi uma coisa, na realidade, é lógico que gostaria de ter minha perna, gostaria, mas é uma coisa que mudou minha vida para um lado positivo, assim, sabe? Hoje em dia, talvez eu não teria feito, não estaria fazendo, não teria conhecido pessoas que eu conheci por conta do que me aconteceu, né? É meio assim contraditório falar isso, né? Mas é Há exatamente o males que que vem acontece. para o bem, né? É, né? É uma coisa que hoje em dia já me adaptei, sabe? Tenho minhas adaptações, minhas próteses, minha vida de todo dia, quando eu vou montar também. Enfim, é a vida, faz parte, né? Rodolfo, e já você falou em adaptação. Foi muito difícil você sair do adestramento para o paraequestre? O que você trouxe do adestramento que você pode aplicar no paraequestre, que você se colocou na frente, por exemplo, de alguns atletas que nunca tinham montado antes? Eu acho que o que acontece é que o adestramento para equestre, ele é adestramento, né? Igual eu falei antes, hoje aqui na Europa, você vai numa prova de para equestre, todo mundo monta pra caramba e quer melhor, e, enfim, você tem cavalos muito bons e tudo isso, e é o adestramento. Eles julgam com o adestramento. Ninguém julga, os juízes não sabem qual é a sua deficiência em si, não vem escrito no papel, tem tal ou tal deficiência. Lógico que eles sabem qual é o quadro geral, mas eles não estão vendo, né? A única coisa que não entra em conta é óbvio que é às vezes a posição do cavaleiro, que tem cavaleiro que precisa ficar mais tortinho para a esquerda ou para a direita, ou enfim, mas isso eles não entram muito em conta, né? É mais o feeling equestre, não é a posição, tanto é que não é escrito a posição do cavaleiro. E a vantagem, eu acho que eu tive muito, é de já estar dentro do esporte, né? Você fazer parte do esporte é uma coisa
que já me ajudou muito, né? E fazer parte do adestramento. Eu sabia como apresentar um cavalo em prova. Você sabe como você tem que lidar com várias coisas. Então, eu acho que isso é a diferença, né? As pessoas ainda, principalmente no Brasil, as pessoas lidam com o adestramento para equestre como se fosse ecoterapia. E não é. Tipo, Qual a você pode diferença? começar da ecoterapia. O que que Ecoterapia é você... ecoterapia, é uma terapia, né? O esporte para equestre é esporte. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eu acho que você pode, é lógico que você consegue captar atletas da ecoterapia para o paraequestre, mas você tem que ter essa transição, você tem que saber, tem que ter profissionais que vão participar desse processo e que vão transformar esse atleta da ecoterapia para um atleta para equestre, né? Não é só, agora eu vou entrar na prova e vou para a Paralimpíada, né? Não é assim. Você tem que treinar muito, você tem que saber como lidar com o seu cavalo, participar de prova, enfim, é todo um processo que demora, né? O meu foi rápido porque eu já estava dentro do... O que eu tive que lidar muito foi com o meu novo corpo, né? É óbvio que eu tive um monte de adaptações a fazer e aprendi muito e aprendo muito ainda conforme o tempo vai passando, você vai se adaptando cada vez mais, vai ficando cada vez mais fácil, mais difícil, mas enfim, eu acho que isso é uma questão de você se adaptar, né? Mas o esporte em si, ele continua sendo esporte. Você não vai chegar para o cara que faz a corrida de 100, 200 metros e que ele é amputado de uma perna e falar, coitadinho, ele pode correr um pouco menos porque ele não tem uma perna. O cara quer correr rápido, entendeu? Tipo, ele quer correr mais rápido do que o cara que faz as Olimpíadas, ele quer fazer ao mesmo tempo. Então, a gente também, se você vai entrar lá dentro, o seu cavalo você tem que apresentar no alto nível de adestramento, né? Além do atleta humano, o atleta cavalo do paraequestre também tem que ser especial? Tem alguma característica que o diferencie? Acho que depende muito, é lógico que depende muito do cavaleiro e do grau de deficiência que a pessoa vai ter. Mas isso, para qualquer cavaleiro, deficiente ou não, você tem que ter um cavalo que vá com você, que seja seu realmente um par, né? Você não pode ter um cavalo que não te serve. Você não vai dar para uma mocinha de 50 quilos um cavalo de 1,85 m e falar, agora você vai lá e faz o grande prêmio, entendeu? Tipo, não vai rolar, né? E no aparelho vai ser igual. Você tem que ter o cavalo que vai fazer as exigências da reprise da melhor maneira possível, mas que também se adapte ao cavaleiro, né? Então, por isso que os profissionais da área, os profissionais de adestramento que ajudam cavaleiros do paraequestre, têm que estar muito cientes do qual é a deficiência do cavaleiro e o que ele vai precisar para ter a melhor performance possível, né? Então, eu acho que você tem que pegar e ter um cavalo que se adapte para a reprise e para o cavaleiro. Mas isso é uma coisa também de treino, né? E tem cavalos que vão se adaptar, tem cavalos que não vão se adaptar, entendeu? E eu acho que isso é para qualquer atleta, enfim, de qualquer nível que você vá fazer, deficiente ou não, né? Então é lógico que um cavalo que você vai usar para o grau 1, que só vai andar o passo, ele tem que ter um super passo, né? Um cavalo do meu grau, por exemplo, ele tem que já ter um nível de adestramento um pouco mais avançado, ele tem que ter 3 andaduras muito boas, enfim, tudo isso é importante, né? Então, realmente é uma coisa, é uma coisa a se pensar mesmo. O cavalo lusitano. No Brasil, a gente vê alguns animais que estão se destacando. Eu estou lembrando agora do Jaco dos Pinhais. O que, que você falaria do lusitano como cavalo para o palequestre? Tá, eu acho que são cavalos que têm potencial, independente de... Eu acho que cavalo bom não tem raça e cor e sexo, enfim, cavalo bom é um cavalo bom, né? O lusitano tem a vantagem
de ser um cavalo que se adapta muito fácil, né? São cavalos que você consegue lidar com eles mais facilmente do que um cavalo alemão, por exemplo, que sempre foi montado por uma pessoa com as duas pernas e montar um pouco mais forte e tudo, e aí você vai montar ele que não tem a perna, ou que é uma pessoa que é bem fraquinha, que só vai andar o passo e tudo, às vezes é mais complicado. E o lusitano você acaba podendo adaptar ele mais. E hoje em dia eu acho que a criação também tem olhado muito mais para o lado esportivo, né? Eu entendo que é importante manter a linha, é importante manter toda a parte da morfologia do cavalo, para não sair da raça e para manter a tradição da raça, mas eu acho que isso que principalmente no Brasil acontece muito, ter todos esses cavalos que são muito mais esportivos, né? E que já, mesmo na época que eu morava no Brasil, a gente já tinha, fiz meus grandes prêmios com cavalo lusitano, enfim, eu acho que você tem cavalos que são muito bons, né? E que são criados realmente para o esporte. Quero voltar um pouquinho na sua trajetória, começando assim, do momento em diante em que você, naquele hospital em Paris, teve o incentivo da sua mãe de continuar, até você ser autorizado pelos médicos a montar pela primeira vez. Quando aconteceu, aonde aconteceu e qual foi essa emoção de estar sob a sela de um cavalo novamente? Na realidade, eu fiquei doente em agosto, fui amputado em outubro, aí eu fui para um outro hospital para me adaptar. E dia 1º de janeiro, não, era dia 2 de janeiro, um dos cavalos que eu montava antes, a proprietária falou, por que você não vem? Eu podia sair de fim de semana, né, do hospital, só para sair e voltar e tudo. E aí eu ela falou, vem ver o cavalo, não sei o quê, assim você sai um pouco, tal, não sei, né? Aí eu fui, tava eu, minha mãe e minha irmã, a gente pegou o carro e foi lá ver, né, para ver o cavalo. E aí ela tava montando e tudo, aí ela brincou, o dia que você quiser montar, você me Quem fala. era ela? Ela chama Catherine Leroy. A Catherine é uma senhora que ela é profissional do adestramento na França, ela dá aula em Fontainebleau, né? E o cavalo dela estava ajudando ela tinha um problema de piafre com o cavalo, estava ajudando ela e ia começar a competir o cavalo dela no Grande Prêmio, né? Na época que eu fiquei doente. Mas o cavalo super bacana e bonzinho e tal, não sei o quê. E aí ela falou, se você quiser pode montar. Aí a gente brinca, fácil. Por mim eu monto agora. Aí aquela coisa, né? Então tá, então você quer montar agora? Então vamos lá. E tipo, aquela loucura, vai, põe em cima do cavalo e acabou dando certo, assim, sabe? E aí você tem eu tinha é lógico, aquela apreensão de meu corpo mudou, não sabia como eu ia lidar com isso. E na verdade foi super de boa, né? Eu acho que foi uma coisa assim, para mim me mostrou realmente que eu podia, porque até ali eu tinha um pouco de ansiedade de saber como ia ser, né? Eu ainda não andava ainda, eu só estava na cadeira de rodas sem prótese. E me içaram lá para cima do cavalo, me deram um pezinho. Eu fiquei de joelho na cadeira, minha irmã me deu um pezinho, como dava, e me colocaram em cima do cavalo, enfim. Mas foi uma loucura assim que hoje em dia me fez ver que foi o que acelerou o processo também, né? E aí depois de cara a gente falou, não, dá. E aí aquela coisa, acelerar os médicos para pôr prótese, e aí você vai pensando, aí chegou em fevereiro, eu falei, não, eu quero participar dos jogos, aí aquela coisa, arranjar o cavalo, aí você tem aquela coisa, né? Entre você querer e alguém também te emprestar um cavalo para fazer hoje em dia, até mais. E olha que mesmo hoje em dia eu estou tendo dificuldade de arranjar cavalo, mas na época foi uma coisa complicada, porque como que alguém que fala, pô, o cara tava morrendo em agosto e agora ele quer um cavalo para ir para os jogos. Tipo, tá louco, né? E ninguém quer a responsabilidade de me pôr em cima de cavalo e falar, putz, esse cara vai lá, vai subir no cavalo, e se ele cai do meu cavalo, né? E se tem um problema? Então, ninguém quer ter essa responsabilidade no final das coisas, mesmo se a responsabilidade é totalmente minha, eu sou maior de idade. Mas, né, na época era uma coisa meio assim, foi uma coisa muito drástica. Então, eu tive essa outra amiga minha, que eu conheço há muitos anos, que eu conheço desde a primeira vez que eu vim aqui, há mais de 20 anos, e eu estava falando Quem com é ela no ela? telefone,
e conversei com ela, e ela falou, você quer saber? Eu tenho o meu cavalo aqui, se você quiser, pode usar, que foi o Varrene que eu fui para os Jogos. E qual foi a primeira prova oficial que você participou, já de olho numa vaga em fazer índice e ocupar uma vaga na equipe brasileira? Foi bem legal, assim, foi uma coisa meio, eu tinha voltado, esse meio tempo que eu falei, consegui o cavalo e tudo, aí eu falei, não, vem experimentar. E eu já tinha que fazer uma primeira seletiva em Deauville, era final de, se eu não me engano, era final de março. E eu estava recomeçando a andar, eu comecei a andar de novo, a pôr prótese, que é um processo meio demorado, mas eu comecei a pôr prótese de novo começo de março. Né? Então, em menos de 3 semanas, eu tinha que estar andando e montando. Né? E aí, assim, eu já estava com as próteses, aí eu acabei saindo meio fugido do hospital. Eu falava, a gente só vai visitar, e acabei colocando as próteses, indo montar. Né? E aí subi no cavalo, a gente viu que dava certo, mas é óbvio que eu estava completamente fora de forma. Por mais eu já estava fazendo academia e tudo isso, mas você fica completamente fora de forma, né? E montar e tudo. Mas deu certo. Acho que a gente foi lá e falou, não, a gente tem que ir para essa prova. E acabou dando super certo, eu fiz uns índices corretos. E tem aquela emoção, né, de você estar voltando, de fazer a primeira prova e de você poder tá participando, né? E que primeira prova foi essa? Onde foi? Na Em Alemanha? Deauville, Na França? na França, em Deauville. A gente foi para Deauville. Eu tive a sorte da CBH na época, eles pelo Betão, ele me ajudou bastante. Eu conversei com ele. A Marcela me explicou como tinha que ser, né? O processo que você tem que fazer, não é só você se inscrever, você tem que fazer a classificação para saber que grau eu estava. Mas como eu não era um atleta do paraequestre, então eu tinha que também fazer acontecer. Mas o Betão, como eu já era atleta do adestramento, me conhecia, já sabia que eu tinha potencial, me deu uma super ajuda, uma super força, e acabou dando certo. Né? Já na primeira prova, acabei indo bem. Aí depois na segunda prova na Bélgica, a gente também acabou fazendo um bom índice, e assim foi indo, até chegar quando foi em julho, e ser oficializar, junho, julho, ser oficializado que, ok, você está na equipe. Né? Então esse processo foi gostoso, assim, foi difícil, mas foi bem bacana. E quando é que chegou a tua convocação para o time Brasil para competir no Rio de Janeiro? Imagino o tamanho da emoção que você sentiu. Não, foi bem bacana. A gente, é lógico que depois de 3, 4 provas, a gente sabia que eu estava meio que embolado no meio, nós todos estávamos meio com pontuação parecida, só o Sérgio que estava vindo com uma pontuação maior. E ali eu estava na Alemanha competindo também, e fiz o primeiro dia de prova. O resto da equipe eles tinham ido para a Inglaterra. Eu optei para ir para a Alemanha porque, para mim, era mais perto e mais barato, enfim, várias razões. E aí eu recebi a convocação, eles me mandaram, parabéns, você está convocado. Enfim, então foi super, foi uma coisa bem, é uma emoção, né? Toda vez que você recebe essa convocação, é uma coisa importante. E como é que foi estrear no Rio de Janeiro? Foi demais. Eu acho que todo o processo para mim foi importante, né? Eu acho que você entrar nesse mundo de você ter uma deficiência, você vê que para mim era tudo muito novidade para mim, tipo, não tinha, né? É lógico, você conhece alguém que tá numa cadeira de roda, tem alguma deficiência, tem alguma coisa dessa, eu acho que você acaba, conheço alguém, mas você não vive essa vida, você não tem essa noção do como é a vida de todo dia, né? E para mim era tudo novidade. Tipo, eu estava aprendendo um monte de coisa. Aí você chega lá no Rio, tem tipo 5.000 atletas, todos com deficiências inúmeras que você possa imaginar, e todo mundo se virando e tudo. Eu acho que é a primeira coisa que realmente me fez muito bem, me fez ver que, tipo, é super normal, continua. Eu já lidava com isso assim, mas
Você vê que, tipo, é numa boa, assim, né? E depois é lógico que montar no Rio, em Deodoro, que eu já conhecia Deodoro há muitos anos, montar em casa, né? Eu acho que é uma sensação especial. Ainda tive uma sorte que minha primeira reprise foi no domingo, então você tinha, é lógico que a arquibancada era gigantesca, mas você tinha, devia ter pelo menos umas 4.000 pessoas sentadas ali, né? Dava aquela impressão meio de vazio, mas é porque cabiam, tipo, 12.000 pessoas, eu acho, pelo que eles falaram, mas devia ter pelo menos umas 3 ou 4.000 pessoas, tinha. E foi engraçado que mesmo o pessoal das cocheiras, né, que não podia ir, falou assim, quando eu cheguei lá, assim, pô, deve ter ido bem, porque a gente escutou daqui, todo mundo batendo palma e não sei o quê, né? Então eu acho que foi uma sensação gostosa e importante que dá vontade de continuar, né? E qual foi a tua classificação lá, nessa Então, lá no estreia Rio paralímpica? a gente ficou em sétimo por equipe, que se eu não me engano foi a melhor classificação por equipe em jogos, né? E eu fiquei em décimo individual, né? Assim que você saiu do Rio, você voltou, você estava morando nessa época em Paris, com a cabeça já pensando em Tóquio. O que, que de importante você fez a partir, olha, agora eu sou um atleta paralímpico, já estou pensando no próximo desafio. O que, que você fez? Eu acho que a Pensou em diferença maior para mim de infraestrutura? um ciclo para o outro, que na realidade para o Rio eu não tive um ciclo, né? Tive Uhum. 3 meses e a gente entrou, foi meio loucura, mas era para participar do Rio e fazer as Paralimpíadas. Mas depois você fala, ok, fiz a primeira Paralimpíada, agora eu tenho 4 anos para preparar, né? O que a gente tem que fazer para chegar com mais chances? E o que você tem que fazer para melhorar a performance, né? Uh, a gente, lógico que você tem que fazer um plano e tudo isso. O cavalo que eu tinha, a gente colocou, ele foi aposentado e eu estava a pé, né? Mas era tudo meio novidade, não tinha essa coisa. Hoje em dia, conheço, todo mundo me conhece, todo mundo está sabendo o que eu estou fazendo e tudo isso, mas na época, ok, legal, ele fez isso para Olimpíadas e tudo, mas é difícil você arranjar um cavalo. Mesmo hoje em dia, eu estou tendo dificuldade de arrumar cavalo para montar, né? Então, isso é a primeira coisa. Eu acho que atleta no nosso nível, se você não tem o apoio necessário, é muito complicado, né? Então, na época, eu tive uma super sorte de ter conhecido a Anne-Catherine. Anne-Catherine Liesenhoff, ela é uma alemã que foi campeã olímpica em Seul, por equipe. A mãe dela foi a primeira mulher campeã olímpica, ela ganhou em Munique, depois ela ganhou em seguida, eu acho que em Helsinki, não me lembro direito, mas enfim, ela ganhou 2 medalhas olímpicas. Então, é uma família de muito peso e muita tradição. Eu conheci ela em um concurso e conversando. A filha dela precisava de um estágio numa casa de moda. Eu sou da Dior, consegui o estágio para ela. E aí, conversando, a gente falou: falei, tô a pé, fiz as Olimpíadas, mas bom, agora eu tô a pé, tô meio difícil arrumar um cavalo bom. Ela falou: eu acho que em casa eu tenho um cavalo que possa te servir. Que pro o filho do marido dela, é um cavalo de grande prêmio conhecido, o Matias Hatt, o cavalo não era um cavalo de grande prêmio bom o suficiente para ele, e para a filha dela, que fazia júnior, o cavalo era um pouco complicado, garanhão e tudo. E aí ela falou: acho que vai te servir. E aí ela me emprestou o cavalo, tipo, fui lá, experimentei o cavalo, tudo, e ela falou: se você quiser, o cavalo é seu. Tipo, eu te empresto o cavalo, né? Aí eu falei: tudo bem, mas na época eu ainda estava meio sem patrocínio para pagar a pensão e tudo isso. Falei: não, a gente te ajuda. Não se preocupa e tudo, não sei o quê, que fazem isso até hoje. Fazem 5 anos que eu tenho cavalo, e o cavalo, O Dom tipo, Henrico? o Dom Henrico, né? Então começou aí, na realidade. O Dom Henrico chegou para mim dia 14 de julho de 2017, né? E ele chegou para mim e de cara a gente se deu bem. É um cavalo muito sensível. Ele é um cavalo mais garanhão, reprodutor, enfim, é um cavalo mais complicado, mas que a gente se dá super bem, né? Eu conheço ele muito bem. Então, a primeira coisa foi essa: você ter um cavalo que você vê que tem a qualidade para
fazer o que precisa ser feito. E o Dom Henrique tinha. E aí eu comecei a fazer, na realidade, adestramento clássico com ele. Porque foi uma época que não tinha muita prova de paraequestre. Eu falei, não, vou começar, tanto faz, vou começar a fazer adestramento clássico e para preparar para o Mundial de 2018, né, em trial. E aí eu comecei a fazer adestramento clássico e já de cara, em Nice, no Internacional de Nice, no CDI 3 estrelas, eu fiquei em segundo, no São Jorge Interum e no Kür. Fui para Le Mans, no Le Mans de novo, eu classifiquei, eu acho que quarto, quinto, e tive um segundo lugar no Kür, enfim, a gente estava indo bem. Aí eu comecei a fazer o para com ele, o cavalo também começou a ir bem. Fiz Mannheim, ganhei Mannheim. E aí cheguei no Mundial, e o Mundial eu tive essa coisa de conseguir ir bem, né? E tive essas 2 medalhas de prata. Então, para mim era importante, porque você, apesar de eu já ser do adestramento, eu também tenho que ser visto como um atleta do paraequestre, com os juízes do paraequestre, e fazer parte. E o adestramento é uma coisa muito subjetiva, né? Apesar de você estar indo bem, você tem que fazer parte do grupo, assim, você tem que tá fazendo essa campanha, né? Então, foi uma campanha que foi toda pensada. A gente pensou nisso desde o começo. Como que eu vou preparar? Quais provas eu tenho que fazer? Essa coisa de eu fazer também o adestramento clássico é uma opção minha também por conta do paraequestre. Porque na hora que você é visto também no adestramento clássico, que está tirando boas notas, na hora que você faz o para, você também já tá rodado um pouco, os juízes já te viram fazendo outras provas, então tudo isso foi muito pensado, não foi meio na sorte, vou lá e vou fazer, talvez eu faça essa prova, amanhã eu vou para outra prova, ou não faço prova durante meses, né? Então você tem que estar treinando, fazendo para poder ter esse tipo de resultado. E porque a maioria das pessoas que estão no meu grau, por exemplo, a menina que ganhou medalha de ouro, que ganhou medalha de ouro lá em Tryon e em Tóquio, ela já teve medalha, ela representou a Holanda e ela já teve medalha em Londres, em 2012, entendeu? Então ela tem pelo menos 8 anos à frente meu nesse grupo, né? Então isso entra em conta, né? Apesar de eu ganhei dela em algumas ocasiões, mas isso entra muito em conta quando você está chegando, né? Então, ter tido essas medalhas no Mundial foi super importante, né? E aí você prepara para já em vista dos Jogos Paralímpicos, né? Que realmente era importante você ter essa noção de que você tem chance de ter uma medalha paralímpica, que é um sonho, né? Também você fala, pô, eu tenho chance, então, mas você também tem que fazer acontecer. E nesse meio tempo a gente ainda teve esse coisa de Covid, e aí acaba é muito coisa de timing também, né? Você tem que ter o timing certo, na hora certa, o cavalo certo, para poder ter o bom resultado. Você tem 5 minutos para mostrar tudo que você fez nos últimos 4 anos, né? Então, é uma coisa que não é tão fácil assim. Você tem que estar ali e fazendo acontecer. Então, a gente conseguiu fazer toda essa programação e empurrar um ano a mais, né, para poder participar dos Jogos em 2021, em vez de 2020. Então, ter toda essa preparação e conseguir se adaptar para esse tipo de coisa que pode acontecer no meio do caminho e não está muito preparado, não está muito no programa, né? E deu tudo certo, né? Você trouxe uma medalha inédita para o Brasil, está servindo aí de exemplo para um monte de gente, que isso se multiplique. Mas uma curiosidade, Rodolfo, você faz adestramento e o paraequestre. É preciso você ter uma autorização da FEI para fazer o adestramento convencional? E no adestramento convencional, você precisa de ajudas extras por ser um atleta com necessidades especiais? Então, pelo regulamento da FEI, cavaleiros de paraequestres podem participar das provas convencionais, né? No paraequestre, você depende da deficiência, você tem
adaptações, você tem adaptações standards, né, que todo mundo, qualquer um que entre no ParaQuest pode usar, não precisa pedir uma autorização oficial, e dependendo da sua deficiência, você pode pedir autorizações especiais para as ajudas extras. Então, eu, por exemplo, o que não está no standard são as minhas rédeas, que são rédeas que têm alças, né, para eu colocar minha mão dentro. E no chicote eu também tenho uma alcinha no chicote, tipo alcinha de criança, que me pediram para fazer uma autorização só para poder segurar o chicote, enfim. Mas aí depende de cada um, né? Eu sei que pessoas que têm a perna amputada, que montam sem prótese, acabam colocando um velcro, enfim, você tem inúmeras adaptações que têm que ser autorizadas, que você pede autorização, manda todo um protocolo, foto e tudo, e durante uma prova os classificadores vão lá, veem se está tudo de acordo e autorizam. Isso é uma coisa. Para participar do convencional, a gente precisa, todo ano eu peço uma autorização para a FEI no começo do ano, uma coisa meio de praxe, e eu posso usar todas as minhas ajudas, por exemplo, eu posso montar as Olimpíadas no Grande Prêmio, no convencional, de chicote na mão, se eu quiser, né? Eu uso estribos magnéticos, por exemplo, por causa das minhas próteses, que no convencional você não é autorizado. Minhas rédeas são rédeas que são diferentes. Então, você tem essas autorizações, né? Mas aí é minha opção e por minha conta e risco de eu participar com pessoas que não têm deficiência nenhuma. Não posso ir lá e reclamar, pô, coitadinho de mim, eu não tenho as duas pernas, eles não me deram nota suficiente, entendeu? Não funciona assim. Você está lá por sua conta e risco, eu quis entrar para competir de igual para igual. Falando em competir de igual para igual, você tecnicamente, basicamente, já está dentro do Mundial desse ano, em agosto, na Dinamarca, em Herning. Você também quer buscar uma vaguinha aí no time Brasil de adestramento? Então, a ideia era essa, né? Eu tenho o Dom Henrico desde esse tempo todo, e aí eu consegui um segundo cavalo em 2019, que seria o segundo depois do Dom Henrique, porque também se acontecer alguma coisa, nesse nível a gente precisa de pelo menos 2, 3 cavalos para rodar um pouco, senão é muito forçado para um cavalo só. E há um ano e meio atrás, mais ou menos, eu consegui também uma égua que seria para preparar para o Grande Prêmio, né, do adestramento convencional. Infelizmente, esses 2 cavalos, a proprietária acabou falecendo e foi decidido que eles seriam vendidos, né? Então acabou que eu estou a pé de novo. A pé, não completamente, eu tenho o Dom Henrique, mas o Dom Henrique é só para o par e é o último ano dele, do par equestre, né? Mas com a égua, eu tinha ela até agora janeiro, e em janeiro eu fiz o primeiro grande prêmio meu com ela, eu falei, bom, por mais que ela vá embora, eu quero pelo menos fazer um grande prêmio, porque fiquei 1 ano e meio preparando, com o meu treinador na Alemanha e tudo isso, para poder fazer grande prêmio, a ideia era essa, realmente preparar para os CDIs esse ano e participar do Mundial, né? E aí fiz intermediária 2, 69%, fiz o primeiro grande prêmio, acabei fazendo 67% numa prova nacional na Alemanha, então a gente ficou super contente, porque primeiro grande prêmio, né? Então, e a Maigo que fiz Arren com ela no Small Tour, fiz 70% em Arren, então eu acho que estava vindo com uma coisa muito boa, né? Mas infelizmente são coisas da vida, acontece, enfim. Agora. Quem é essa égua? Oi? Quem é essa égua Não, era uma que égua você viu? uma égua Goldenburgo, mas agora ela já foi embora, né? Ela acabou indo embora para ser vendida, e que eu também não queria mais ficar comigo para ser vendida, porque acaba me ocupando tempo, espaço, enfim. E agora eu estou realmente procurando novos patrocinadores ou investimentos ou criadores, enfim, que possam me deixar cavalos que eu possa competir. É óbvio que na equipe do adestramento para equestre, eu preciso de cavalos com a qualidade suficiente para poder
preparar para ter uma medalha em Paris, né? Não só participar. E no adestramento convencional no Grande Prêmio, que eu possa fazer, se eu conseguir um cavalo que eu consiga fazer, 68%, 69% no Grande Prêmio, eu estou bem feliz e eu acho que é o que o Brasil também precisa. Você ter essa consistência de ter cavaleiros que estejam fazendo resultados estáveis aqui na Europa, né? Estejam sempre participando e fazendo o que a gente consegue chegar entre 67 e 70 sempre. Então, eu acho que isso é importante pensar pro país, né? Eu acho que passa uma imagem boa pro país. Que era a ideia que eu queria fazer, mas, enfim. Agora, se eu conseguir, melhor. Se não conseguir, paciência. Mas a gente está indo atrás, né? Tem 3 anos pela frente. Aliás, você está em Wellington. Wellington, esse é o maior festival de maior duração no ano e abre aí a temporada americana. É a primeira vez que você participa. Você levou quem? Com quem você está montando? Quem você está montando? Então, a primeira vez que eu venho para cá, não conhecia e sempre quis vir, né? Porque é calor, é legal, os concursos são bacanas, tem os juízes que a gente tem na Europa, enfim, é um lugar bem bacana. E é calor, além de tudo. E eu sempre quis vir, aí no ano que eu tinha falado, talvez eu vá, aí tinha o ano dos jogos, aí eu falei, talvez vá em 2021, mas aí teve essa história do Covid, acabou não acontecendo, aí esse ano eu falei, não, esse ano eu quero ir, né? Só que eu não queria trazer, aí tinha essa história dos meus cavalos, que eu não tinha como trazer mais, porque eu não tinha mais cavalo, o Dom Henrique eu não queria trazer, e também custa caro, né? Não tinha patrocínio para isso. E aí eu consegui, com uma amiga canadense minha, conversei com ela, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, a Eve Strasser, ela que é da equipe, ela sempre foi da equipe do Canadá, enfim, participou de Pan-Americano, tudo isso, Mundial, e eu conheço ela há muitos anos. Falei com ela, encontrei com ela, falei, você não tem um cavalo para me emprestar? E tudo, faço. Talvez eu tenha. Aí eu falei com ela de novo em janeiro, fevereiro, ela falou, eu tenho tal cavalo que eu acho que vai te servir. Se você quiser vir aqui, vem e te empresto o cavalo. E aí era o timing certinho do Internacional de Doha para o Internacional dessa semana aqui em Wellington. E eu tenho uma prova internacional semana que vem já na Dinamarca com o Dom Henrique. Então dava o timing certinho de ir para Doha, vir para cá e ir para Dinamarca semana que vem. E aí eu acabei vindo, montei o cavalo hoje, é a terceira vez que eu montei o cavalo para poder fazer a prova na sexta, mas é um cavalo de 18 anos, que já sabe toda coisa, mas de todo jeito você tem que se adaptar. Mas eu acho que vai dar para fazer uma coisa correta, pelo menos, e poder estar aqui, participar e ser visto. Enfim, eu acho que ter esse tipo de representatividade é importante para mim, mas para o Brasil também é importante, né? E você compete sexta, sábado e domingo? Isso, sexta, sábado e domingo. A minha prova, acho que vai ser a primeira, começa às 9 horas da manhã daqui de Wellington, né? Acho que para vocês, no Brasil deve ser umas 11. Nós estamos 2 horas na tua frente. É. Agora, Rodolfo, Dom Henrico foi uma preciosidade. Vocês fizeram um conjunto espetacular. Quais foram os principais, além, claro, do Mundial, além do Paralímpico, além de Doha, o que você citaria de outras conquistas memoráveis? Olha, em competição, assim, é óbvio que Doha é sempre muito especial e ele acaba sempre bem. Os jogos, né, que é óbvio que você participar dos jogos é muito importante e não foi uma situação muito fácil para gente, para ele principalmente, não foi o jogo de ocasiões, assim, não foi uma situação muito fácil de lidar, porque muito tempo em quarentena, em Arren, aí você vai para lá, calor, fica mais de uma semana para começar a competição, aí você tem a competição, enfim, foi um período um pouco longo para ele, mas deu certo, né? Mas enfim, eu acho que tem, eu não sei, ele é um cavalo muito importante para mim, né? É um cavalo que me trouxe muita coisa, me ensinou muita coisa, mas a gente sabe que é um cavalo que nunca foi fácil e que acabou se adaptando muito bem comigo, né? Então, é um cavalo que praticamente todas as provas que eu participei, do Para e do Clássico, eu classifiquei, né?
Então, a gente sabe que classificar numa prova aqui na Europa, principalmente no clássico, apesar de ser small tour e tudo isso, não é fácil, né? Então, é um cavalo que eu estava sempre ali entre 68 e 70 alguma coisa. Uma das provas, acho que uma das melhores provas que eu fiz com ele também foi em Neumünster, que Neumünster era uma das etapas da Copa do Mundo, e eu fiz São Jorge e o Kyr da Interum, né, saí do Kyr da Interum com 73, 74%. Então, eu acho que a gente acaba mostrando essa consistência e estando sempre em pista, e os juízes internacionais do naipe que são daqui, que você tem em Neumünster, por exemplo, era uma das etapas da Copa do Mundo, você tem 5 juízes entre 4 e 5 estrelas te julgando, né? E eu tá lá e eu fiquei em quarto. Você tá podendo ter tido esse tipo de resultado é uma coisa bem importante, assim, né? Então é um cavalo que realmente ele é muito especial, independente de resultado de prova. Ele faz muito parte da família hoje em dia, né? A gente conhece muito bem ele conhece a gente, enfim, eu acho que é uma coisa muito importante, né? Significa que no Mundial, na Dinamarca, vai ser uma despedida com chave de ouro direito a pódio? Eu espero. Não, teoricamente, ele que vai para o Mundial, né? E, e eu espero que tenha um bom resultado. Acho que a gente tem fortes chances de estar no pódio, né? De novo. E agora é realmente lutar para conseguir estar tendo esse resultado. A situação vai ser um pouco mais fácil para a gente na Dinamarca, porque é um concurso que eu tô tipo, eu acho que de caminhão deve estar umas 8 horas de caminhão da onde eu tô na Alemanha, você chega, é um concurso meio que normal para a gente. Você chega, instala o cavalo, faz o vet check, entra na prova, enfim, né, é uma coisa mais fácil do cavalo lidar. Não desgasta tanto, né? Falando, Exatamente. você falou da Alemanha. Você ficou 10 anos em Paris. O que te levou a voltar a morar na Alemanha? Na realidade, eu sempre morei em Paris, porque quando eu fui trabalhando com cavalo, e depois eu acabei trabalhando para Dior, ainda trabalho para Dior. E em 2020, eu tinha o Dom Frederic e a égua que a gente tinha acabado de comprar para treinar para o Grande Prêmio. E minha mãe estava sempre comigo, ela sempre me treinou, mas eu estava precisando de uma ajuda a mais. A gente, de comum acordo entre minha mãe, a Vitória, tudo isso, a gente achou, não, acho que tá precisando de alguém a mais, uma pessoa a mais olhando, que nesse nível é importante, né? Você não pode ficar parado e achando que assim tá bom. Não. Acho que a gente tem que sempre procurar uma ajuda a mais, uma coisa, um olho a mais. Mas era aquela coisa, com quem, né? Quem que pode me ajudar? Conheço muita gente, mas quem vai realmente estar a fundo nessa coisa de querer participar desse projeto? Tinha os jogos, enfim, a égua para fazer o Grande Prêmio. E aí eu já conhecia ele, mas eu não conhecia muito, só tinha conversado com ele, com o Olga Finken. O Olga, ele é quem montava o Dom Frederic, que era o meu segundo cavalo, que eu tenho algumas internacionais com ele ano passado também. Era ele que montou o cavalo a vida inteira. E aí eu falei, por que não ele, né? Ele é um cara que é super conceituado, treina muita gente, participou de muitas provas importantes, enfim. Aí eu liguei para ele, conversei, encontrei com ele na prova, liguei para ele e falei, posso ir aí? Pode. Aí eu fui lá a primeira vez com os cavalos, a gente pegou um caminhão, foi lá, aí deu super certo. Acabei já deixando um cavalo, o Dom Frederic acabou já ficando lá. Os outros eu voltei para Paris para treinar, e aí a gente, voltando para Paris, eu vi que no clube onde eu estava não estava dando muito certo, porque meu tratador tinha ido embora. Aí, graças a Deus, a Vitória estava lá me ajudando, né, na época, mas não estava dando certo onde eu estava, né? E as cocheiras, a parte do dia a dia, assim, que para o cavalo é super importante para o treino, né? Você consegue ter bons resultados se o cavalo tem uma rotina bem feita também. E aí a gente falou, eu falei, você quer saber de uma coisa? Por que eu não levo todos os cavalos para lá?
de todo jeito, eu já estava trabalhando muito de casa, com essa coisa do home office. Então, eu falei com a Dior e falei, olha, se eu trabalhar de casa, mas eu vou estar na Alemanha e vir algumas vezes por mês só aqui, funciona? Eles falaram, olha, a gente conhece você, a gente também te apoia muito no seu projeto, tem os jogos, pode ir. E aí eu acabei me mudando para a Alemanha, para Hagen, onde eu tenho os cavalos hoje em dia, e deu super certo, porque para a gente também, a gente acaba vivendo melhor, eu tenho um apartamento melhor para minha mãe, para minha irmã, todo mundo mora junto e a gente acaba morando melhor também, os cavalos estão muito melhores onde eles estão, e o treinamento, enfim, você acaba vendo pelo resultado. Então acabou que foi uma boa escolha, o bom timing também de fazer isso. Agora, passando o Mundial, você, além de buscar uma nova montaria, qual é a sua expectativa para o ciclo olímpico para Paris? A gente tem pouco tempo aí, 3 anos só, 2 anos agora, 2 né, anos, para né? os Jogos de Paris. Quais são as suas expectativas e seus objetivos nesse momento? Os objetivos são realmente nas Paralimpíadas de Paris, realmente manter o pódio, né? Acho que isso é o que realmente eu quero. Não adianta falar, vou entrar de novo por entrar, ficar lá em quinto, sexto. Não sei se não é uma coisa que me interessa mesmo. Assim, lógico que acontecer, aconteceu. Também acaba sendo bom. Mas a ideia é realmente manter esse pódio, né? Que eu acho que é o período da minha vida esportiva que eu posso manter isso. Não vai ser com 60 anos que eu vou conseguir voltar a ter. Lógico que no nosso esporte a gente tem a vantagem de sempre de estar sempre indo longe, mas eu acho que o período importante da minha vida esportiva está sendo agora e eu tenho que aproveitar esse agora, né? Então, realmente é conseguir ter um cavalo com potencial que eu possa manter esse pódio. Então, por isso que eu estou lutando muito em conseguir patrocínio e dinheiro para comprar um cavalo que tenha potencial, né, para isso. E estou meio que correndo contra o tempo, porque como você falou, eu tenho tipo 2 anos agora para tenho essa temporada e a temporada do ano que vem. Depois de 2024 já é tarde demais, né? E conseguir um cavalo que eu possa fazer o Grande Prêmio de novo. Lógico que o cavalo do Grande Prêmio é aquela coisa. Se eu conseguir fazer entre 67 e 70, acho que estou bem feliz. É uma pontuação que você acaba conseguindo estar na equipe e fazendo uma coisa constante, bonita, enfim. E realmente meu sonho realmente é poder fazer os dois, né? Eu acho que participar dos Jogos Olímpicos e dos Paralímpicos é uma coisa que é uma superação minha comigo mesmo de poder estar participando e fazendo, né? E ainda mais que em Paris. Paris para mim é como se fosse minha segunda casa. Eu moro lá há 10 anos. Tenho todo um monte de amigos, vou lá há 20 pelo menos. Tenho muitos amigos, muita gente. Um dos meus melhores patrocinadores, que é a Dior, que me ajuda com a vida de todo dia, do pagamento de provas e pensão, enfim, essa coisa eles me ajudam muito com essa parte e me apoiam muito em tempo também, porque eu continuo trabalhando para eles, mas eu estou mais não lá do que lá, né? Então, eles são muito legais com isso, porque não é todo patrão assim que vai falar, ok, pode ficar 3 semanas sem vir, você trabalha no computador, quando dá, né? Então não é todo mundo que compreende isso. Eles apoiam a fundo, ajudam muito. Então Paris para mim é importante. Eu acho que é um ciclo importante para mim. Rodolfo, além do seu projeto como atleta, você também tem ministrado clínicas, como você ministrou recentemente no Brasil, e foi um sucesso aqui na Paulista. Queria que você analisasse um pouco o que você está vendo dos atletas que estão hoje competindo no Brasil. Competindo ou se formando. O Brasil tem futuro para o Tem, acho que o Paraquedismo? Brasil tem, óbvio que tem. O Brasil é enorme, tem o tamanho de um continente inteiro, né? Você tem inúmeros cavaleiros e pessoas que às vezes a gente ainda não viu e que estão lá e que têm o potencial para.
né, fazer alguma coisa. Então, eu vi alguns cavaleiros que têm potencial para fazer parte da equipe, tem uns que estão vindo, tem uns que estão começando agora, mas eu acho que faz parte você ter uma base maior para você tirar aqueles 4 que a gente precisa da equipe, né? Mas a gente precisa ter cavaleiros mais novos e cavaleiros novos, que eu digo não só de idade, mas novos participando das provas e vendo como acontece, para poder ter essa progressão. Não adianta as pessoas falarem, agora eu vou entrar porque eu vou para a Paralimpíada. Tipo, não é assim. Você tem que fazer um projeto, você tem que participar, você tem que fazer acontecer com o tempo, né? Não adianta todo mundo falar, não, eu fiz 65% no Brasil, agora eu vou para a Europa e vou participar da Paralimpíada. Pode até participar, entendeu? Mas não é assim. Você tem que fazer um projeto mais a longo prazo, né? E eu acho que o Brasil tem esse potencial, né? Você tem inúmeros cavaleiros que podem estar fazendo. Nós temos já cavaleiros de equipe, óbvio que o Sérgio está fazendo, tem outras pessoas vindo. Então, acho que esse ano a gente vai acabar vendo mais novos cavaleiros aparecendo aí. Mas é importante esse fomento e dar oportunidade para as novas pessoas fazerem, né? Então, às vezes também uma coisa que eu insisto muito no Parequest é pessoas que às vezes você acha que você não tem nada, que você, eu tenho, minha deficiência não é deficiência suficiente. Não existe isso, entendeu? Tipo, tem muita gente, se você vê o grau 5, por exemplo, cavaleiros do grau 5, tem uns cavaleiros do grau 5 que não tem. Você não vê. Você olha para ele andando, para cima e para baixo, você não vê o que tem, entendeu? Eu sei de cavaleiros, por exemplo, ele tem um cavaleiro da Holanda, que foi medalha agora, a deficiência dele é que ele tem uma artrose mais severa nas 2 mãos. Mas o cara monta super normal, entendeu? Tipo, ele é grau 5, né? Então, ou você tem uma deficiência, ok, você tem comprovado, tudo tem que ser comprovado pelo médico, e você passa pelos classificadores, é óbvio, né? E tem que entrar no quadro para participar. Mas eu acho que você tem como ter mais cavaleiros e ter mais gente participando e ter mais coisas acontecendo, né? Para poder aumentar o esporte e poder ter mais investimento. Eu acho que o Comitê Paralímpico Brasileiro faz um trabalho super legal, eles ajudam muita gente, dando apoio, mas a gente também, em troca, tem que correr atrás, entendeu? Não adianta falar, classifiquei no Brasil para ir para a Europa. Agora a CBH e o comitê que tem que me arranjar um cavalo. Não funciona assim, entendeu? Tipo, as pessoas têm que se conscientizar que continua sendo esporte e que você tem que correr atrás do que você quer, né? Você tem que... você quer? Eu vim aqui para Wellington com um cavalo emprestado, fui eu que corri atrás do cavalo para vir aqui montar e ver se dava. E eu também estou dando minha cara para bater aqui, mas é opção minha, entendeu? Mas eu vim atrás para fazer isso, né? Óbvio que eu tô. E você participar do circuito também faz parte, né? Nesse nível que a gente fala de participar do mundo, de estar na equipe brasileira. Mas eu acho que o Brasil tem esse potencial para ter mais e mais cavaleiros participando das categorias de base e fazendo provas nacionais no Brasil para poder criar experiência para um dia estar na equipe, né? Claro. A gente está caminhando quase para o final, o tempo corre, e eu queria que você tivesse uma memória gostosa do cavalo lusitano na sua vida. Eu tive a oportunidade de te acompanhar em 2 ocasiões, 2011 Yeah. e 2013. Quem eram esses cavalos e o que eles representaram? Eu tenho vários cavalos assim, lusitanos que participaram da minha vida esportiva, que foram muito importantes, né? Eu tenho o Brilho do Rimo, que foi o cavalo da Dona Hilda, que me deixou um cavalo durante muitos anos. Eu participei fui campeão sul-americano com o cavalo. Aliás, antes dele eu montei o Luar, né? O Luar SS, que era na época do Asilo do Retiro, eles me emprestaram um cavalo.
e eu participei do Campeonato Sul-Americano de Júnior em 2001, eu acho. Fui campeão sul-americano com o Luar. Aí depois eu tive o Brilho, que eu fui para a Argentina, fui campeão sul-americano com o Brilho na Argentina, ganhei o Challenge com ele, participei de série forte, enfim, o cavalo ganhei muita, fui 2, 3 vezes campeão brasileiro de jovens cavaleiros. E depois fui para a Europa, quando eu voltei, eu tive o Nilo, né, que o Zé Vitor... O Nilo foi, eu acho que para mim foi um dos cavalos mais importantes, você quer saber? Porque até fico meio emocionado assim, porque o cavalo me deu muita coisa, era um cavalo tipo super guerreiro, sabe? E eu acho que tinha essa relação, óbvio que eu dava aula para os meninos, né? E tinha essa relação muito próxima assim com o Zé Vitor e com os meninos, e ele ter deixado, inicialmente o cavalo era para minha irmã. Minha irmã já tinha um outro cavalo dela e eu estava a pé, e ela fez um super trabalho de base no cavalo, porque ele estava um pouco difícil quando a gente pegou. Passou uns 3, 4 meses, aí eu estava perto, falei, monta você o cavalo, né? E eu acabei me dando super bem com ele, e ganhei internacional, na época a gente tentou fazer parte da equipe, estava muito próximo de fazer equipe, mas bom, aí entra uma parte mais política da coisa, mas enfim, acontece, e foi um cavalo muito especial para mim. O Nilo, ganhei muita prova com ele. Já tinha montado o Nilo numa ocasião anterior, que eu ganhei o Challenge no Advanced Level, enfim, que o Zé Vitor tinha me emprestado o cavalo. Mas esse período que eu tive com o Nilo foi muito importante, né? Assim como o Brilho também foi muito importante. Eu acho que esses cavalos me marcaram muito. E aí, em seguida, logo antes de eu ir para a Europa, eles estavam precisando fazer os CDIs no Brasil, né, para o circuito, para ter a classificação para os Jogos de Londres, e me falaram, Rodolfo, eu dava aula para os meninos no Portugal, né, o João estava montando Portugal, e aí eles falaram, você não quer montar o Portugal no Grande Prêmio? A gente sabe que você está indo embora e tudo, mas monta o cavalo, vai, na prova, enfim. Aí eu falei, não, tudo bem, conheço o cavalo já, e enfim, não tem por que não. E acabei montando o cavalo no Grande Prêmio, e a minha última prova no Brasil, antes de vir para a Europa, eu ganhei com o Portugal, eu acho 67%, 68%, enfim, no Grande Prêmio Especial, ganhei a prova, e foi uma das melhores competições que eu fiz com o cavalo, porque eu tinha feito 2, 3 provas com ele, enfim, eu acho que alguns cavalos foram muito importantes na minha carreira, além de muitos outros. Eu tive cavalos do Manuel Sé, do Aras Funchal, montei muito cavalo do Rocas do Volga, que eu ia ajudar eles quando eu ia apresentar em prova. A gente levava 15 cavalos para apresentar em prova. O Raul me ligava, você me ajuda, tem que apresentar os cavalos em prova. Ia lá, montava, esse pode fazer isso, montava. Enfim, tive cavalo, inúmeros cavalos que talvez esqueça de um ou outro, mas muitos lusitanos que foram muito importantes para mim na minha carreira. Você foi o primeiro brasileiro, acho que o único, a competir no Mundial de Young Riders como lusitano. Quem foi? Então, no Mundial do Young Riders, na realidade, minha irmã também participou. Eu participei em 2005, minha irmã participou em 2010. Nós fomos os únicos que participamos da final da Copa do Mundo Jovens Cavaleiros, que é em Frankfurt. Eu classifiquei com o Brilho, só que eu tinha mudado para a Europa na época, e aí eu acabei pegando um cavalo emprestado lá na Europa para poder participar da prova. Mas eu classifiquei por conta de ter feito todo o ano com o Brilho do Rimo, e fiz o sul-americano com ele, enfim, foi naquele período daquele ano. Rodolfo, queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando. E qual a importância de um cavaleiro ou de uma pessoa com necessidades especiais que pode encontrar no esporte, em especial no esporte equestre, uma motivação a mais, como foi para você e no que você se tornou? Eu acho que o esporte tem essa magia assim de empurrar a gente para frente, né? De você ter esse nível de superação em todo dia. Você vai lá, você treina porque você quer melhorar, né? Ninguém vai lá treinar só por treinar. Você quer treinar porque você quer melhorar, né? Independente de você querer
competir a alto nível ou não. Né? Às vezes você tem gente que só está montando em casa, mas ele volta porque ele também quer melhorar. Né? Então, acho que o esporte tem essa magia de fazer isso. Né? Então, acho que para quem está começando, você tem que ter essa persistência. É difícil no começo? É. Mas você não tem muita opção. Você tem que continuar, não importa o que você vai fazer. Você vai jogar tênis. As primeiras bolinhas, pode ter certeza que você vai errar. Né? Então, acho que ter essa persistência e ter essa motivação de voltar e de estar dando certo é importante. Aí é óbvio que se você tem um cavalo correto, se você tem um profissional bom que te ajuda, tudo que vai em volta também é muito importante, né? Então, acho que essa responsabilidade dos profissionais que estão ajudando também é muito importante. Nós, do alto nível, também é importante passar essa imagem de que o esporte nos traz uma coisa a mais, mas parece, nossa, nunca vou chegar no nível que eles estão chegando. Mas vai funcionar, entendeu? Tipo, não tem essa coisa de falar, é impossível. Acho que não é impossível. Você tem que dar um empurrãozinho pro destino também, às vezes, mas você tem que continuar, né? E procurar qual vai ser a saída para o meu problema agora, né? E como que eu vou conseguir me adaptar, independente de uma deficiência ou não. Né? Lógico que uma deficiência, a única coisa que você tem que adaptar é, lógico, que talvez material, cavalo, enfim, mas nada demais, assim. Mas eu acho que realmente é isso, é adaptação, persistência, né? E continuar, não tem outra opção. E treinar muito, nada cai do céu. Com certeza. Então, em nome da BPSL, queria agradecer a tua entrevista, desejar super sorte aí em Wellington, faça história, e a gente espera também com ótimos resultados o ano que vem, não, agora em agosto, tá bom? Tá Um bom. beijo grande para você, você é uma Obrigado a inspiração, todos. saiba disso, tá bom? Obrigado, super obrigado. Um beijo. Beijo. Gente, a gente agradece a entrevista com o Rodolfo, fala que a semana que vem a gente volta. Nossa entrevistada vai ser a Bárbara Lafranchi, que é a vice-presidente aí da CBH. É uma figura que é uma atleta de adestramento, que chegou com muita vontade de fazer pelo Pariquest e por todas as outras modalidades. Então, ela vai trazer as novidades na CBH para esse ano. Então, um abraço para todos, boa noite, e estejam sempre aqui no canal. Um beijo para você, Rodolfo. Tchau, Beijo. beijo. Obrigado a todos.